Mateus 6, a partir do versículo 1. Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não teríeis recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta. Pois então, na nossa viagem pelo Sermão do Monte, nós entramos aqui em aspectos do discurso de Jesus que são bem objetivos, né? São bem práticos, mas que trazem uma profundidade e importância espiritual tamanha, né? Afinal de contas, não é um mestre ensinando para seus discípulos simplesmente, mas é o Filho de Deus apontando aspectos problemáticos da religiosidade do seu tempo e que falam para nós até hoje. Pois então, nós vemos então no versículo 1, que nós lemos agora, a expressão praticardes boas obras diante dos homens, né? Provavelmente nós temos diferenças nas versões aqui, porque a expressão no grego é dikaiosine, que significa justiça. E justiça, dependendo do contexto, ela vai ter um significado diferente. No século I, a palavra justiça também está atrelada a boas obras. Na verdade, se resume praticamente em temas abordados por Jesus aqui no capítulo 6, em oração, esmola e jejum. É o tripé judaico que era chamado de boas obras ou frutos de justiça. Porque o judaísmo do primeiro século praticava esse tipo de obras de justiça desde o período do exílio babilônico, em que não tinham mais templos, e então as esmolas, né, eram feitas diretamente às pessoas na rua. Não sei se você sabe, mas hoje em Jerusalém, assim como no período do primeiro século do templo, ainda há um lugar específico para você ajudar o outro financeiramente. Existem lugares nas sinagogas que são caixinhas que você deixa lá a sua ajuda, e assim ninguém sabe quem ajudou quem, porque isso é preservado. Isso no templo também era assim, havia um local para que a pessoa deixasse lá a sua oferta para ajudar os mais simples, os mais pobres. Porém, depois da destruição do templo, antes do exílio babilônico, essa prática começou a ser feita diretamente ao necessitado, porque não tinha mais templo para que você colocasse lá o dinheiro para que fosse administrado de maneira a ajudar aqueles que careciam de ajuda.
Então, no período de Jesus já tem um templo, mas a prática continua funcionando dessa forma. As pessoas davam a sua esmola, né, que é a expressão aqui, a sua ajuda financeira, às vezes na sinagoga, às vezes diretamente ao pedinte, né, como por exemplo em Atos, quando Pedro está entrando no templo e tem um pedinte, né, que lhe pede dinheiro, ele diz: não tenho prata nem ouro, mas tudo que tenho lhe dou, e cura, né? Ali já é uma esmola dada diretamente ao necessitado. Então Jesus vai fazer uma crítica, né? Não só à esmola, mas a esse conjunto de práticas judaicas chamado de obras de justiça, ou dikaiosine no grego. Ele começa dizendo assim: cuidado, né? E é uma expressão aqui bem forte, no sentido de haver uma abordagem com mais responsabilidade sobre as obras de justiça. Cuidado! Cuidado para o quê? Para que vocês não façam as obras de justiça, não pratiquem as obras de justiça, vai dizer ele, para serem vistos pelos homens. Então você já percebe que no versículo 1 já tem aqui uma observação de Jesus, que é sobre o que ele vai abordar na continuação desse capítulo, que é sobre essas práticas judaicas que estavam sendo usadas, na maioria das vezes, para que aquele que jejuava, aquele que orava em público, aquele que dava a esmola, fosse reconhecido pelo grupo, fosse bem visto pela comunidade, ascendesse em relevância religiosa naquele tempo. Não tem nada a ver com a gente hoje, né? Nada a ver. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Então, cuidado, vai dizer Jesus, para que vocês não façam isso para serem vistos pelos homens. E aí ele vai falar de recompensa, né? Nós vamos caminhando com o texto e a gente vai acender a ideia de recompensa no texto para que fique claro. Ele então no versículo 2 vai dizer assim: que obras de justiça são essas? Ele vai dizer a primeira, sobre esmolas, não é? Assim, quando derdes esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Não é que se tocasse algum tipo de trombeta quando se desse esmola, né? Na verdade, não há nenhum tipo de texto antigo ou apontamento do judaísmo do primeiro século de que as pessoas tocassem trombeta na hora de dar esmola. Provavelmente aqui Jesus usa de um exagero para deixar a situação bem ridícula, né? Como que aquele que estivesse dando esmola fizesse o possível para chamar a atenção para si, como tocar trombetas, né? Então Jesus vai fazer a crítica aqui, para não dar a esmola, para que em tocando a trombeta ou chamando a atenção para si, serem glorificados pelos homens. Entenderam tudo, né? Então a pessoa ia dar uma oferta, se fosse na sinagoga, ela se levantaria e diria, né, eis aqui, né, a minha oferta para fulano, que estava passando algum problema financeiro. Mas ele fazia isso em ato público, chamando a atenção, para que todo mundo olhasse para ele como alguém realmente espiritual, alguém realmente temente a Deus. Se bobear até o valor, ele diria, né? Estou aqui ofertando para o irmão fulano de tal, que está passando um problema financeiro, a quantia de 20 mil reais. O pessoal da sinagoga, olha, aí ele teria, em dando uma oferta generosa, até direito a sentar do lado do líder da sinagoga, um lugarzinho de honra ali, caramba, como ele foi generoso, né? E o pessoal ficava realmente olhando para aquela pessoa, levando em consideração o seu ato de generosidade. O que Jesus vai dizer? Que isso é uma hipocrisia. É uma hipocrisia por quê? Porque esse que está dando oferta, eu vou fazer uma observação aqui, né? É melhor dar a oferta do que não dar a oferta, né? Haja visto que há uma necessidade. Mas o ponto de Jesus não é sobre dar ou não dar. O ponto de Jesus é sobre a motivação
que leva o indivíduo a fazer esse tipo de gesto. Porque se a motivação, como Jesus fala, é ele mesmo, é o autoengrandecimento, é a propaganda de si mesmo, ele pouco se importa com o outro. Então, nesse caso, ele dá a esmola para o autoengrandecimento e para humilhar o outro, que é exposto em público. E por isso haviam lugares secretos, né? Lugares que poderiam ser entregues essa quantia de maneira a não expor aquele que estava em necessidade. Que até mesmo na rua, por exemplo, a gente falou da sinagoga, quando vinha, né, o rico ou aquele que tinha status, né, ele vinha seguido de uma turba e parava-se tudo, e ele fala: então aqui, cego, aleijado, miserável, desgraçado, né? Eis a minha oferta aqui para te ajudar, a minha esmola. E quando ele fazia isso, ele também estava expondo aquele que estava em necessidade de carência. Então, há no primeiro momento, no autoengrandecimento, na autopropaganda, a humilhação daquele que está passando a necessidade. E Jesus salienta isso porque, em primeiro momento, a esmola, a palavra ruim, esmola em português, né? Porque também não é oferta, né? Era um dinheiro direcionado para pessoas simples, para pessoas doentes, para pessoas incapazes. Então, no primeiro momento, é hipocrisia. Por quê? Porque a pessoa não está sentindo nada pelo outro. A motivação é toda dela, né? A motivação é toda sobre ela, é toda sobre o seu próprio ego. No segundo momento, não preserva o outro. Por isso que é hipócrita, porque ela não se importa, ela não se envolve, ela não está nem aí com a dificuldade. A dificuldade, na verdade, é somente um degrau para o status espiritual religioso. Então, nesse primeiro momento, aquele que dava a esmola usava o outro para um trampolim, para ascender espiritualmente. Por isso que ele precisava da presença das pessoas. Por isso que se precisava do holofote, né? Por isso que se precisava de que os outros ficassem sabendo. Porque fazer em segredo, ninguém sabe. E se ninguém sabe, que graça tem, afinal de contas? Fazer uma coisa boa, sendo que ninguém está olhando. Mas Jesus continua falando, e ele vai dizer, versículo 3, mas quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. É claro que aqui ele usa de uma metáfora, óbvio que a mão não pensa por si mesmo, né? Mas a ideia é de que seja algo tão em secreto, algo tão íntimo, a ponto da mão esquerda não perceber, né? Haviam inclusive rabinos no primeiro século que jogavam o dinheiro para trás, sem olhar. Você vê o exagero da coisa, né? Para que eles não vissem quem pegou. E não vendo quem pegou, ele era humilde, né? Sendo que o ato é terrível, jogar dinheiro para trás como se as pessoas fossem animais, né? Então você está entendendo muito bem. A oferta, a ajuda, esmola é uma palavra ruim, mas serve também, né? Ela precisa ser feita de maneira pessoal, íntima e secreta. Por quê? Primeiro, para não expor o outro, a humilhação. Porque, por mais que pareça algo bom, quando você dá a esmola pro pedinte, você está humilhando ele também. Ou não? O gesto, ele pode até ser um bom gesto, mas você está expondo ele porque outros estão vendo. Não é isso? A pessoa está sentada, ela já está numa situação. Eu me lembro de uma história aqui, vou contar para vocês, né? Minhas histórias são sobre mim e são ruins, né? Para que você entenda que eu sou igualzinho a você. Eu era adolescente e estava com um monte de colega, né? E que seja salientado aqui, eu ainda não era cristão, tá? Tinha um doido andando no centro lá da cidade onde eu vivia, que ele tinha um cabelo enorme assim, cara. E o cabelo era uma mistura de sujeira com, sei lá, cara, era um cabelo muito estranho, assim, ele não cortava aquilo há muito tempo e virou uma coisa, sabe? E ele ficava zanzando pra lá e pra cá, né? E um dia eu fiz um aviãozinho, tava eu e uns amigos rindo, zoando, né? Aí eu fiz um aviãozinho e joguei, tchum, entrou no cabelo do cara assim, ó, sumiu o cabelo dele.
Aí ele virou para trás, eu pensei, pô, é doido, né? Ele falou para mim assim, a minha situação não tá ruim o suficiente, não? Cara, eu tomei um baque assim, porque eu achei que ele fosse maluco, né? Ele falou, minha situação não tá ruim o suficiente, não precisa me humilhar ainda. Ele disse isso, cara. Eu fiquei com um mau cabeção e fui embora, né? Mas eu me lembro disso, e quem sabe para salientar que o gesto de dar esmola, ele pode ser um bom gesto, mas também pode servir para humilhar o outro, quando feito para que as pessoas percebam. E Jesus quer combater isso aqui. E também quer combater o fato de que, se a motivação, ela é, como falei no início, é uma autopropaganda, a sua recompensa já foi ganha, é o que ele diz, não é? Ele vai dizer aqui, ó, esses, em verdade vos digo, que eles já receberam sua recompensa. Qual é a recompensa deles? É o aplauso dos outros. É isso que você está procurando? É isso que você vai ter. Mas é como se Jesus estivesse falando assim, mas não envolva Deus nisso. Deus não tem nada com isso. Se você está procurando reconhecimento, segue em frente, né? Esse é a sua recompensa, esse é o seu prêmio. Se você está procurando visualizações, esse é o seu prêmio. Se você está procurando marketing, promoção, esse é o seu prêmio. Fique feliz, só não envolva Deus nisso, que Deus não tem nada a ver com isso. E aí, né? Quem sabe saltando aqui para o nosso tempo, nunca foi mais óbvio, né? Porque quando eu era adolescente, na época que joguei o aviãozinho lá na cabeça do doido, não tinha celular para filmar nada, né? Era só a molecada ali, ó. Se alguém quisesse fazer algum tipo de marketing, né, publicidade pessoal, era só um grupo. Hoje, pode ser feito para milhares e milhares e milhares de pessoas. E eu sempre fico muito desconfiado daqueles que filmam ajudando os pobres. Você já viu o vídeo assim? Sim. Que o cara vem passando, aí vê, e se eu te desse R$100? Aí dá 100, tudo filmadinho, né? E às vezes gente religiosa, tá? Deus está nisso, gente. É óbvio que é autopromoção. Você não precisa nem pensar 3 segundos. Se está filmando, tem uma intenção por trás. Se tem um celular ali em pé, tem uma intenção por trás. E a intenção é promover o ato. Vamos você aqui, quem sabe, juiz de todos, né? Pode ser que esteja sendo feita uma campanha e filmar aquilo mobilize outras pessoas? Pode. Mas na maioria das vezes é autopromoção. E aí se usa o nome de Deus de maneira podre, terrível, para humilhar a pessoa, porque a pessoa também está sendo filmada, está sendo mostrado para o mundo inteiro que ele é um miserável, né? Para que eu, quem sabe, consiga a atenção das pessoas, para que eu seja visto como alguém temente a Deus, espiritual, ou quem sabe de um coração caridoso. E isso é maligno. Jesus não disse que é maligno, mas eu estou dizendo. Porque isso é um homem no centro. Isso é realmente algo desumano. Como pode, né? Ajudar o pobre a ser desumano. É desumano quando não leva em consideração que o outro também é imagem e semelhança de Deus. Precisa de respeito. Ele precisa ser respeitado. Quer cuidar, leve a sério. Cuide de verdade. Nada de ruim nisso, na verdade, todos os louvores, mas que seja em secreto, que seja algo íntimo, que seja fruto realmente de um coração que se importa. Não adianta a gente abrir o vidro no semáforo e dar 20 pila para uma pessoa que a gente nem sabe quem é. Olha, tadinho, só por fazer, sabe? É necessário se envolver de fato. Você está falando isso aqui, não é só sobre não ser um hipócrita dando esmola. Vamos falar sobre hipocrisia. O que é hipócrita? Vem do grego hupócrates. A palavra, na verdade, é sobre ator. Eram aqueles que atuavam. E por que Jesus usa? Porque hipocrisia no nosso tempo tem uma conotação um pouco mais abrangente. No tempo de Jesus, a ideia era de que a pessoa estava atuando. Era um ator. Jesus vai aqui bem no centro do alvo, né? Era tudo interpretação, tudo um teatrinho vagabundo, que poderia ser
detectado de maneira muito fácil. Mas nós, hoje em dia, nos deixamos levar por esse tipo de coisa. Adoramos consumir esse tipo de conteúdo. De pessoas hipócritas, mentirosas, um teatro de... Eu ia usar uma palavra que terrível, nem posso falar de um teatro de mau gosto. E a gente acha lindo, compartilha, chora e tudo. Tudo mentira. A maioria das vezes. Quer se envolver com o necessitado? Faça em secreto. Aí Jesus vai dizer, e o Deus que vê como? O que está escrito aí? Secreto. Olha que interessante. Faça em secreto, porque o Deus que vê em secreto. O que isso quer dizer, gente? Não é que Deus está vendo tudo, inclusive o que é secreto ele também vê. É porque parece que a sinceridade mora na intimidade. Entende? A sinceridade mora na intimidade. O Deus que nós cremos é o Deus do secreto, porque Ele é o Deus da intimidade. Ele é o Deus do eu e Ele, do nosso momento. Não precisa de público, não precisa de palco. É nós e Deus. Por isso que é o Deus que vem em secreto, porque parece que Ele gosta disso. É daquele momento nosso, sabe? Então, Jesus vai dizer, vai fazer, faça, né? Versículo 3. Mas quando deres a esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo. E teu pai, que vê o que é secreto, ou que vem em segredo, esse te recompensará. De novo, recompensa, né? Ele fala de recompensa. No versículo 1 fala de recompensa de novo. Aqui vai falar de novo. E aí tem muita discussão, né? O que é recompensa? Que tipo de recompensa Deus vai dar? O que eu posso dizer para você de antemão é que é diferente da recompensa do hipócrita. Esse já recebeu. É a atenção que ele queria? Já recebeu. Deus não se envolve nisso. O outro, não. O outro, ele faz porque ele se envolve, porque ele realmente se importa, e o Deus que vem em secreto, esse vai recompensá-lo. É desse que ele está ganhando a atenção. Não é óbvio o texto sobre nós praticarmos boas obras para alcançarmos algum tipo de prêmio, né? A ideia não é essa. Mas é o Deus do secreto, ele está vendo isso. E ele se agrada. E pode ser que a recompensa seja o Deus que se agrada. E ponto, né? A gente não precisa nem mais do que isso. Mas é fato que esse tipo, o segundo tipo, é realmente aquilo que Deus deseja. Pessoas que se relacionam com Ele, pessoas que no seu íntimo são sinceras nos seus atos, nos seus gestos. Amém? Amém. Pô, assim, por um texto de 2000 anos atrás, tinha nem celular, não tinha nada, né? Mas como continua sendo, mais do que antes, um aspecto tão notório, né? Como as pessoas são egocêntricas, egoístas, né? A ponto de usarem a miserabilidade do outro para ascenderem de alguma forma. Isso é terrível, gente. Então, se no primeiro momento a crítica de Jesus é a esses que usam o outro para ascenderem, né? No segundo momento, são os que usam a Deus para ascenderem. Porque ele vai falar sobre oração agora. E a oração não é mais sobre o miserável, sobre o simples, sobre o pobre. É sobre Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, de novo, né? Pois gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Isso é interessante porque o judeu no primeiro século, e até hoje, ele tinha duas orações, que é o Shema. Eram orações feitas no templo, né? Na verdade, chegava até 3 orações. Duas, uma pela manhã, uma no final da tarde, e havia um outro tipo de oração, que não é o Shema, mas que também se ia ao templo. Então, todo judeu zeloso ia ao templo orar. Mas parece que, além dessas orações oficiais, haviam orações na sinagoga e orações nas ruas. Nós não conhecemos textualmente nenhum tipo de oração desse jeito, né? Conhecemos através dos escritores que produziram
material literário do primeiro século ou anterior a isso, essas orações oficiais. Mas é provável que as pessoas fossem convidadas a orar em público, como uma oração numa sinagoga, que ele salienta que ele fala de oração nas sinagogas e nas praças, né? Então, há por exemplo, uma parábola que Jesus conta, né? Que o escriba ora, Senhor, muito obrigado porque eu não sou como este samaritano, né? Tem essa parábola, então essa provavelmente é uma oração pública, por causa de algum motivo, né? Que desse a oportunidade. Então, fique claro isso, não é que as pessoas ficavam orando na rua, à torta e à direita, era um evento, uma oportunidade de fazer uma oração pública, seja na sinagoga, seja nas praças, e Jesus vai fazer a crítica a essa oração, que era uma oração para ser vista pelos homens. É uma oração cuja finalidade não era se achegar a Deus, como qualquer oração. Não era uma oração cuja finalidade era interceder pelas pessoas, como nós fazemos aqui. Não era uma oração cuja nenhuma outra finalidade que não a autopromoção. Mais uma vez. E aí essa é um pouco diferente do outro, porque no outro, como falei, se usa o indivíduo, né? Agora se usa Deus. Em nome de Deus eu vou fazer uma oração aqui, mas na verdade eu estou, né, com o coraçãozinho vaidoso, querendo ser percebido, né? Então é um ato público, não é isso? É um ato público em que a pessoa busca o autoengrandecimento. Eu quando me converti, tinha um pastor que orava, e eu entendia muito pouco do que ele falava, porque as palavras eram difíceis demais. Toda vez que aquele pastor subia para pregar, eu falava, meu amigo, era empedernido Senhor, eram umas coisas assim, né? E, cara, o português do cara era um português difícil, hein? Que eu falei, mano, eu entendo muito pouco aí dos adjetivos, né? Pode ser esse o caso? Sim, era o que se fazia aqui. Agora, se a gente esticar um pouquinho, né? Pode ser uma oração feita aqui, né? E a pessoa ora só para mostrar como ela é espiritual, né? Para chamar atenção para si. Pode ser um sermão também. Pode ser um pastor, né? Está usando um ato público em nome de Deus para autopromoção. Pode ser um pastor, pode ser um irmão da igreja que gosta do reconhecimento, né? Já viu gente assim? Igreja grande tem esses negócios pra caramba. A irmãzinha fez, mas se não falar na frente que ela fez, ela fica brava, né? Pode ser músico, né? Músico é alvo fácil, né? A vaidade do músico é um problema já, né, de muitos e muitos séculos, né? Lidar com isso. O artista como um todo, né? Pode ser tudo isso, gente. O fato é que o gatilho, a força motriz por trás precisa ser uma devoção a Deus e não autopromoção. Eu estava comentando com o Chico, essa semana eu tive a infelicidade de assistir o vídeo da campanha de uma cruzada evangelística que vai ser feita por aquele cara que fala, meu lindo, minha linda, qual é o nome desse cara? David Leonardo. David Leonardo. Pois então, o vídeo era assim. Você já ouviu falar do grande evangelista, né? Morto já? O Billy Graham. Billy Graham, eu era criança nas cruzadas do Billy Graham, né? Billy Graham era um americano, pastor americano, pregador, evangelista mesmo, né? Sermões sobre arrependimento dos pecados, sobre Jesus como salvação, eram sermões confrontadores, né? Pregou no Brasil, no Maracanã, não foi isso? Milhares de pessoas se convertiram nos sermões de Billy Graham. Billy Graham morreu tem pouco tempo, não tem 10 anos, não. Pois então, o Billy Graham, personalidade conhecida no mundo inteiro, estava no vídeo do meu lindo. Ele fez em IA. E aí ele bota assim, o vídeo começa alguém batendo no microfone bonitão, aí é o Billy Graham falando, eu já preguei no mundo inteiro, já me sentei com presidentes, já alcancei, não sei o que, e agora é a sua vez, menino.
Meu lindo. O Billy Graham fala, meu lindo. Eu fiquei vendo aquilo e pensando assim, não, primeiro, né? O cara já morreu, cara. Isso aí é necromancia virtual, no mínimo. O cara tá morto. Ele pegou um cara morto e botou palavras na boca do defunto que o defunto nunca disse. Segundo, ele se igualou ao cara, porque o Billy Graham virtual fala assim, você vai alcançar pessoas que eu nunca alcancei, chegou em lugares que eu nunca cheguei. Falei, mano, o cara é ousado. Mas sabe o que é pior? Ele que fez. Ele que fez. Ele acordou um dia e falou assim, ó, eu vou botar o Billy Graham para dizer isso sobre mim. Isso já tá ruim, né? Mas o vídeo continua ficando pior ainda. Porque aí vai mostrar estádios cheios, fogos de artifício. E aí vai para a intimidade, ele na casa orando com os filhos, assim. Eu quero que você, eu não quero ser chato não, gente, mas quem filmou, né? Momento tão espiritual com a família, mas tipo um celular filmando lá, né? Assim, eu não quero usar ele como bode expiatório aqui não, mas a gente não pode consumir esse tipo de coisa, gente. Isso é mentira, gente. Isso é sobre o homem, isso é a centralidade do homem. Os evangelistas sérios que eu conheci na minha vida, vocês não vão saber nem o nome, porque são os bastidores, são pessoas que compartilham do evangelho porque amam o evangelho, porque amam a Cristo. São pessoas que intercedem pelas pessoas porque amam as pessoas, porque se importam, não estão com o celular filmando as suas boas obras, não. Isso é a centralidade do homem, ser o homem no centro. Seja o David Leonardo, seja o Bicho Macedo, seja eu, seja quem for. Se o gatilho, se a força motriz é o eu, é a autopromoção, fuja. Isso não é de Deus. Não era aqui, quando Jesus está fazendo a crítica, muito menos hoje em dia. Muito menos hoje em dia. Então eu vou dizer para você, está seguindo, está vendo, está acompanhando o evangelista, o pregador, sei lá, o coaching, quantos nomes, né? Influenciador, o raio que o parta, tem muito eu naquilo, tá ruim, é muito eu, é muito sobre ele, mete o pé, cara, isso é coisa ruim, coisa errada, e que no final da história acaba influenciando a gente, influencia a gente a ficar seguindo o tipo de pessoa que pouco se importa com Deus, na verdade usa Deus para ascender, usa Deus para enriquecer, usa Deus para ser visto como alguém espiritual. Olha o que Jesus está fazendo aqui. Se você for orar, ele está falando de uma oração, hein? Qual é a melhor maneira de fazer? Fala aí, gente, está escrito aí. No teu quarto. E no teu quarto é interessante porque naquele tempo as casas eram bem simples, né? Mas tinha um cômodo no interior da casa que era o único que tinha porta. Tinha porta para a rua e dentro da casa era o único que tinha porta. Não tinha nem janela. E é desse que Jesus está falando. É na intimidade. É na intimidade, é o momento entre você e Deus. Porque o Deus do secreto, é o Deus do secreto, é o Deus da intimidade, é o Deus em que a gente coloca os joelhos no chão para abrir o nosso coração, para falar das coisas realmente que precisam ser ditas, não é? No momento de intimidade. Jesus não está proibindo a oração pública, porque se fosse assim, né, o que a gente vai fazer como igreja? Ele não está proibindo, mas ele está acendendo o que é importante no relacionamento nosso com Deus, seja na pregação, seja na música, seja na oração, seja no anúncio, seja no momento de intercessão, seja no pequeno, seja lá onde for que a gente estiver, que a força por trás, o motor por trás, seja realmente a intimidade nossa com Deus. E não usar o evangelho, usar Deus, usar a pessoa de Cristo para autopromoção. Por quê? Porque é absurdo, é feio. E se é isso que as pessoas estão procurando, elas estão conseguindo. Mas é só isso. É só isso. Então, Jesus vai dizer, em verdade vos digo, eles já conheceram sua recompensa. Aí agora no 6, ele vira para os seus discípulos, seus seguidores e diz, mas tu, quando orardes, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu
Pai que está em secreto. E o teu Deus que vê o que é secreto, de novo, né? É o Deus do secreto. Por quê? Porque a sinceridade mora na intimidade. Se não tem intimidade, não tem sinceridade. Se não tem intimidade, é mentira, é cenário. Se não tem intimidade, é vazio. Entende isso? Como é que se ora para um Deus que não se conhece, né? Que tipo de oração é essa? Oração não é um decifrar de um enigma ou um recitar uma diretriz. Não, é abrir o coração, sabe? Porque o Deus do secreto está ouvindo. Jesus vai, óbvio, continuar falando da oração, né? E a gente vai ver isso semana que vem. Mas até nisso a gente erra, gente. Porque em Lucas os discípulos falam, então como é que ora, né? Como é que a gente ora? Ele vai ensinar o Pai Nosso. Ele ensina o Pai Nosso, ele já falou aqui que é um momento, né, íntimo, que é um momento em secreto. Ele vai continuar aqui, por exemplo, no versículo 7, para não usar de repetições inúteis, né? O que é uma repetição inútil? Falar a mesma coisa sempre, ficar repetindo uma coisa, como frases mágicas, né? Porque a crítica de Jesus, inclusive, é sobre isso, né? Como fazem os gentios. E o que os gentios faziam? Eles recitavam frases que eles achavam que tinham poder sobre as entidades, sobre as divindades, né? O mundo gentílico era assim. E parece que os judeus aqui do primeiro século também já estavam entrando nessa vibe. Quem sabe até na hora de recitar o Shema, ouça Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso único Deus. Até nisso virou uma vã repetição, só se repetir, sem nenhum tipo de envolvimento íntimo com o que ele estava falando. Aí Jesus ensina o Pai Nosso, né? Lindo. Aí o que a gente faz hoje? Recita o Pai Nosso. Tudo que Jesus não quer é que você fique repetindo as coisas sem nenhum tipo de envolvimento com aquilo. Aí a gente pega o Pai Nosso que está, como se isso fosse palavras mágicas. Falou isso, as coisas acontecem, Deus olha. Mas na verdade é um modelo de oração, a gente vai ver semana que vem, em que ele aponta as coisas que são relevantes no momento de intimidade, né? Mas aí você olha, eu não vou nem ficar batendo no Pai Nosso, porque é semana que vem, né? Não no Pai Nosso, o Pai Nosso é lindo, mas o que a gente faz com isso. Mas será que existem vãs repetições hoje em dia? Sim. E aquela do almoço? Pai Nosso? Tu sabes, amém, né? É que a gente está com muita fome, é essa, né? Muita fome é essa. Senhor, muito obrigado pela sua comida, amém, né? E tem aqueles que fazem devocional. Eu vou conversar com vocês. Lá em casa a gente ora nas refeições. Todo dia. Mas é pedagógica. Eu estou ensinando o menino que agora tem 12 anos, né? Então a gente fazia aquela oração modelo, né? Para ele aprender. Agora ele já está fazendo. E a gente agora está ficando mais livre para orar. Isso é uma coisa, né? Não tem crítica nisso. Criança precisa de repetição mesmo. Mas quando não tem criança, né, e a gente só fecha o olho, só repete aquelas palavras por fazer, por favor, né, a gente já tem 50, mano. Eu tenho. Vocês não, né? Eu tenho. Quem não tem vai ter, tá? Eu espero, né? A gente já é burro velho para ficar repetindo essas coisas, isso não tem valor nenhum, gente. Senhor, tu Jesus, amém. É melhor não fazer nada, que isso é vazio. Não é uma reza, não pode ser uma reza, né? Que seja um momento de agradecimento. Ah, pastor, mas a comida vai esfriar. Pô, começa a orar 10 minutos antes do rango ficar pronto, então, né? E a gente chega a ficar com raiva, então, né? Que tem outro extremo. Aí o churrasco saiu, pede fulano para orar 20 minutos. Aí o churrasco esfria. Esse é espiritual, né? Gosta de orar na hora que está pronto. Vou fazer todo mundo esperar, ficar frio e vou fazer aquela oração. Tem vaidade nenhuma nisso também não, né? É outro extremo.
Mas o que Jesus está salientando aqui é a intimidade, é o momento de nós e Deus, não é de repetição, de frase de efeito. Cara, isso é terrível. Frase de efeito é tão ruim, que não é só na oração não, tem na oração também, tem. Como o velho que eu falei lá, que o pastorzão velhão que orava, né? Mas já viu, assim, uma coisa que eu sempre desconfiei, de repente vale a pena eu acender essa aqui. Desconfie de pregador que prega diferente de como fala. Desconfia, cara. O cara conversa com você normal, e quando ele vai pregar, ele fala, agora é igreja, que é isso, cara? O que aconteceu? Baixou uma entidade? Baixou um negócio ali, né? Porque o cara não é assim. Inclusive, eu já contei essa história para muitos aqui, né? Eu conheci um pastor, ele falava assim. Olá, irmão. Eu falei assim, não é possível, cara. Esse cara não fala assim, cara. Mas ele era sempre assim, sempre estava com ele na rua, no mercado, aquela olá, boa tarde. E eu pensava, será que ele fala com a mulher dele, assim, amor, cheguei. Hoje o dia foi terrível. Aí eu conheci um outro cara que diz que foi seminarista com esse pastor. E ele não falava assim. Antes do seminário, antes da ordenação, ele não falava desse jeito. Depois que ele foi ordenado, ele começou com esse negócio. Ele devia achar que é bonito, né? Isso é um personagem, né? Isso é um personagem. Isso é mentira, né? Isso é mentira. Então, desconfie de pregadores que é muito sobre mim, né? Eu. Muito sobre os feitos dele. E esses que impostam a voz, corre. Tem umas mulheres pregadoras assim, tudo igual, viu? É tudo o mesmo som, assim, tudo parecido. Isso é mentira, gente. Isso é personagem, não tem nada ali. É só estética, é só para chamar a atenção. E os homens também, tem os homens pentecostais que é tudo parecido, fala tudo igual, um imitando o outro. Isso é tudo mentira. Porque se a pessoa não consegue o básico, quer ser ela mesma. Isso é o básico, é ser ela mesma. Como é que ela vai falar diferente do que ela fala? Cantar é diferente, né, Breno? Não dá para cantar como fala, só se for rapper, né? O rapper, sei que. Mas também não é cantar, né? Não é sobre cantar. Rap é outra coisa. Declamar, eu acho, não sei. Cantar não dá para cantar como fala, precisa de técnica. Vocês veem o Breno fala baixinho assim, menino, mas quando canta, né, tem aquela voz, porque tem uma técnica. Tirando isso, pra tu ficar bem na fita, não. Tirando o Breno, que é técnico. Como é que ele fala, meu É que você é de outra região. Quando eu morei em Montes Claros, é que ele é baiano, gente. O problema é a Bahia. Tá ficando cada vez pior. É que o mineiro, lá da região da Rafa, é de um jeito. Eu não quero ficar falando de mineiro aqui, não, gente. Mas o mineiro da Bahia ali, ele cansa. Aí vai. Você pergunta, onde é que pega um? Ele fala, você vai daqui para lá. Final de você não tem, mano. Mas quando canta, aí. O que eu tô querendo dizer é, fora essa piada, né? Me perdoa, Breno. Amém. Corra de pastor que imposta a voz. Ele está querendo chamar atenção para ele ali. Pode anotar isso, senão não precisava. Era só vir dizer. Vocês conseguem imaginar João Batista? Vocês, sei que lá. Não, cara, era aquilo lá mesmo, cru. Era um homem que tinha autoridade mesmo. Jesus, com a voz impostadinha, terra. Não tem. Paulo pregando na rua. Eram pessoas sérias, pessoas que viviam o evangelho. E a vida deles era uma vida inspiradora, cheia de Deus. Não era impostar a voz, não é botar iluminação, não é pintar a igreja de preto, não é a performance, isso tudo é vazio. É isso que Jesus está combatendo aqui. Que não sejam vãs repetições, né? Não tem palavra mágica em oração. Aquela irmã que é boa, aquela hora de um jeito que Deus, isso não existe. A oração boa é a oração da intimidade, gente. E aí não tem voz impostada, não tem nada disso, é um coração contrito mesmo.
É um coração quebrantado. É um coração que fala com o Pai. É o Pai. Como é que o nosso filho fala com a gente? Ele imposta a voz? Meu filho fala falando, do jeito que ele fala. Ele tem as dificuldades dele, ele me conta. As necessidades dele, ele me conta. Eu entendo tudo. Simples. É simples. O Deus do segredo, que vem em segredo, é o Deus da intimidade. Não adianta a gente ficar repetindo a mesma coisa todo dia, como uma fórmula mágica, seja na hora do almoço, seja na hora de dormir, que isso virou uma reza. Diferente, olha só, vamos ser justos. Tem uma lista de pessoas que precisam de oração. Isso, ok. Pai, fulano, ciclano, ok. Isso, ok. Isso não é vã repetição. A vã repetição são essas frasezinhas de efeito, essas coisas que não são nada, que não significam nada, que é só repetição. É só para bater o cartão, para eu, quem sabe, passar o dia tranquilo de que eu lembrei de orar. Você não tem intimidade nisso, né? O Chico falou aqui, você já chorou, né, diante de Deus? É óbvio que não precisa chorar em toda oração, mas eu estou entendendo o que o Chico está falando, é honestidade, né? Eu até, na verdade, desconfio que a oração sincera é a oração que brota de um coração que não tem mais recursos a quem recorrer. É a oração que a Josi deve ter feito no hospital lá. Essa não tem máscara, tá? É a oração quando meu filho foi para o hospital, ficou internado também com uma asma terrível lá. Sabe? Quem tem filho sabe disso, né? Os perrengues, né? Que a gente já foi médico, não resolveu, o problema está lá. Aí a gente ajoelha e fala, pai, essa a gente ora. Por que não é tudo assim, né? Por que tem que vir a desgraceira para a gente botar o joelho no chão e orar com sinceridade? Porque nós somos indivíduos que se demolem e ficamos realmente numa superficialidade espiritual e o nosso relacionamento com Deus vai se distanciando. Então, Jesus está falando aqui, ó, cuidado, cuidado. E esse desafio é para mim também, tá? Às vezes chega no final do dia, estou cansado, né? E aí, deixa para orar de manhã. Aí de manhã, ó, já acordo com o telefone tocando, aí já passa batido. Aí eu fico, rapaz, eu vacilei, vou arrumar um momento para orar, uns minutos, aí faz aquele negócio correndo. Não, a gente precisa de realmente ter um tempo de qualidade, né? A palavra qualidade é hoje muito bem usada, né? Tempo de qualidade. Aí a gente viaja, né? Tempo de qualidade com os filhos, tempo de qualidade com a família e um tempo de qualidade com Deus. De coração quebrantado, joelhos no chão, confissão de pecados, pedido de ajuda, socorro, intercessão pelos que sofrem. Isso que a gente precisa acender no nosso momento de intimidade. Jesus vai dizer, para finalizar, versículo 7, e quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai... Isso aqui é ótimo, gente. Isso aqui é ótimo. Tinha que moldurar e botar na sala. Porque o vosso Pai conhece de que necessitais antes de pedirdes a Ele. Isso aqui dá um sermão. Consigo falar 1 hora só sobre isso aqui. Deus já conhece as nossas necessidades. Quer dizer que Ele vai responder a todas elas? Não. Não quer dizer. Quer dizer que nós, quando vamos em oração, oramos para um Deus que já conhece as nossas necessidades. E aí a gente fala, Pai, que seja feita a Tua vontade. Porque é você que sabe. É o Senhor que sabe. Sabe como é diferente isso? Porque a sinceridade mora na intimidade. Se não houver intimidade, não há sinceridade. Amém? Vamos ficar em pé, orar.